monte de sujeira. Por exemplo, cachorro fica lambendo a gente, é nojento, não gosto de bicho. Eu não gosto de bicho mesmo. Acho que os bichos melhorzinhos que tem, acho que é hamster. Que ele fica lá calado, fala nada, fica dele, fica lá comendo quieto. Realmente tem que ficar limpando isso o tempo todo e ter aquela manutenção de mandar pet shops, vacinas, tudo bonitinho. Mas é bom porque é legal você ter um bichinho. Se você tem a possibilidade de poder adotar um ao invés de comprar, eu acho que você devia adotar. Porque ele tá ali, ele tá precisando de alguém para cuidar de você. O que você vai comprar, ele já tem um lugar para ele ficar até a outra pessoa comprar. Comida, tudo. Esse é o Papo do Caleidoscópio, adoção de animais. Você já notou como tem aumentado o número de animais abandonados? Não só aqui em Belo Horizonte, mas no Brasil em geral? Será que as pessoas compram um animal, recebem um animal e depois o abandonam? Podemos fazer isso? Como é que você pensa, o que você pensa a respeito desse assunto? Esse é o Papo do Caleidoscópio de hoje e a gente quer a sua participação. Vamos conversar sobre adoção de animais. Quais são os critérios, quais os cuidados a gente deve ter, ok? E para falar sobre isso, deixa eu chamar a galera ali, ó. Deixa eu ir lá, chamar a galera para participar, pode ser? Isso! Você que está aí em casa, você pode participar através do nosso Twitter, que é o @caleidoscópio.tv. Tem também o facebook.com/programa.caleidoscópio e o nosso telefone, que é o 32090113, tá bom? Nós temos aqui produtos de beleza Quimibel para você, temos várias coisas também, mas antes eu queria mandar um beijo, um abraço para o pessoal que está assistindo a gente aí no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, pela TV Imaculada, ok? E vamos agradecer também a moçada que está aqui participando do programa. E por falar neles, a gente tem convidados especiais. Primeiro, queria agradecer a presença da Maria do Carmo Araújo Ramos, que é gerente do Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de Belo Horizonte. Obrigado, viu, Maria do Carmo, pela presença. É um prazer. Ok. Temos também a Denise Menin, que é diretora administrativa e uma das fundadoras da Associação Cão Viver. Legal, obrigado, viu, Denise? Obrigada a você. Tá, joia. Esse nome é ótimo, Cão Viver. E para fechar os convidados, a gente tem a Mônica Fernandes, que tem um trabalho interessante. Ela é coordenadora e idealizadora, sabe do quê? Do Santuário para Gatos com Necessidades Especiais. Tudo bem, Mônica? Bacana, hein? Obrigado pela presença. É uma honra, pai. Tá, joia. Bom, na plateia do Caleidoscópio só tem gente entendida do assunto. Foi interessante porque quando a gente colocou o tema, eles se mobilizaram através da rede social e temos aqui várias pessoas que trabalham, que gostam, que se mobilizaram na internet para participar do programa e que estão ligados à questão de proteção aos animais. Então, boa tarde, moçada. Boa tarde. Não, mais forte, por favor. Não há condições. Sem feijão não há solução. Nem para adotar animal a gente pode. Feijoada, feijão tropeiro, feijão de corda. Boa tarde, moçada. Boa tarde. Tá bom. Temos uma convidada especial aqui que é a Margarida, é isso? Beleza, Margarida? 2 aninhos, tá aqui, ó. Não precisa adotar, não, ela já tem dono, né? Já, isso. Dono não, parceiro, vamos dizer assim, né? Meu amor. Obrigado pela presença, viu, Margarida? Bom, no palco do Caleidoscópio, nós temos ali, eles também são protetores dos animais, né? Sejam animais humanos ou animais não humanos. Eu queria uma salva de palmas para a banda que está presente com a gente, que é a Alternativa Z. Obrigado, viu, moçada? Legal, Fred. Conta a história do seu produtor, entrega logo ele aqui. A gente tem um produtor que mora na margem de uma rodovia e ele tem 15 cachorros em casa, todos eles adotados, porque as pessoas param na rodovia e abandonam o cachorro e ele fica com dó e, né, aquela coisa toda e pega pra ele. Então, sim, você chega na casa dele, aquele monte de cachorro, totalmente diferente. Totalmente diferente, cores e tal. Tá bom, vamos lá. Maria do Carmo, isso é muito comum em Belo Horizonte? Muito comum. Belo Horizonte tem uma população humana em torno de 2,5 milhões e nós temos cerca de 300 mil animais domiciliados ou semi-domiciliados. E isso é um problema sério porque várias pessoas acabam abandonando seus animais. Mas por que isso? Por que uma pessoa quer um animal? Primeiro, alguma carência, alguma coisa? Por que isso, assim? Olha, a princípio, muitos têm animal porque ganharam ou porque compraram e passado algum tempo ele quer desfazer do animal. Por quê? Porque o animal adoece, ele não tem como tratar, cresceu muito e o espaço é pequeno, come muito, ele não tem condição de dar alimentação para esse animal. O animal adoece, ele não tem condição de levar no médico veterinário. Então, uma série de situações que levam a pessoa a ter essa atitude ruim, não é? Às vezes vai mudar e não tem como levar o animal. Enfim, uma série de situações que levam a pessoa a ter esse ato cruel. Sim. Denise, então cuidar de animal dá trabalho, cuidar, né, de um ser vivo. Com certeza.
Desde o comecinho, um filhote, por exemplo, entre 4 e 6 meses, eles trocam os dentes. Então eles começam, a gengiva coça, eles vão roer para coçar a gengiva. Aí já um argumento, não quero, porque comeu o pé do meu sofá. De repente, se não tivesse perto do sofá, ou se fosse olhado, para olhar tem que ter tempo. Então, tem uma série de coisas que, se a pessoa tendo tempo, disponibilidade financeira, não dá tanto trabalho. Sim. Dá, mas a gente faz por amor, por gostar. Vai ser um cão que vai tomar conta da casa dele, ou brincar, ou passear. E dá trabalho, sim. Sim. Mônica, nós temos a ilusão, não sei, eu estou falando, né, como leigo, que o gato daria menos trabalho, não é? É verdade isso ou não? Eu acho, Elias, que a palavra certa não é trabalho, a questão é o amor, né? O cachorro dá muito amor, o gatinho também tem muito amor. Aí tem que ver a família, qual é a especificidade de amor que ela quer ter para o lar dela, né? Agora, trabalho no sentido de labor, de sofrimento, não. Mas trabalho no sentido de crescimento, tanto o cachorrinho quanto o gatinho nos dão um trabalho maravilhoso. Evidentemente que aqueles cachorrinhos e os gatinhos com necessidades especiais, os cegos, os que têm problemas de locomoção, esses merecem uma atenção especial. Então o amor também vai ser especial. Então é uma coisa que nessa perspectiva de trabalho enquanto crescimento não há diferença. Tem que ver a especificidade da família. Por exemplo, se a família tem uma possibilidade de ter um apartamento telado, nada impede de ter um gatinho. Mas se não pode, não tem condições de ter lá, é melhor que tenha um cachorrinho, né? Então é nessa perspectiva que... É porque as pessoas falam assim, não, o gato é mais independente, então o independente quer dizer assim, eu não preciso cuidar tanto, mas não é isso, né? Não é isso. Por exemplo, há gatinhos com necessidades especiais, que é o que a gente abriga, né? Que a gente cuida, que no sentido de ter mais atenção bem maior do que os outros cachorrinhos, né? Porque eles precisam são velhinhos ou não tem dentes, precisa amassar a ração, etc. Então tem que ver assim, a família tem que pensar, eu quero ter um gatinho, um cachorrinho para ficar sob nossa responsabilidade, qual a área geográfica que eu tenho, quanto tempo eu disponho de ficar em casa, os filhos estão em que idade, etc. Isso, legal. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos de música, daqui a pouco a gente volta, já abrindo aqui para a participação das pessoas. Muito bem, a menina ali já levantou o CD, né, para poder mostrar para a moçada. Então, vamos fazer o primeiro som aqui. O que a gente vai ouvir, Fred? Vamos lá. Vamos ouvir Tô Vivo na Parada, que é a faixa carro-chefe do nosso CD. Então tá bom. Disco. Alternativa Z. Ok. E Eu Sobrei. Vamos lá. Há muito tempo eu espero para entender não mais. O segundo pede o trilho da avenida. E aí na lógica um mundo só de perfeição. Na aritmética precoce do meu coração. Tô vivo na parada. Tô forte na jogada. Tô vivo na parada. Vivo na parada. Vivo na parada. Na experiência, exigências e opiniões, e no mergulho da rotina vem a esperança. No alto preço do desejo, a morte é iminente. A vida passa no relâmpago, use a mente. Tô vivo na parada. Tô forte na jogada. Tô vivo na parada. Vivo na parada. Vivo na parada.